Olá, tribo Conteiro! Coisa boa começar mais uma semana com todo mundo junto, escutando histórias deliciosas e incríveis. Venha, entra, se aproxegue, que aqui a conversa é boa. Que delícia, gente! A gente está aí no último dia de novembro, pessoal. Amanhã já é dezembro e tudo bem, né? Já deu de 2020, né? Muita história boa passou por aqui, uma alegria enorme, mas 2020 já deu. A gente, né? Já deu. A gente quer ver as próximas. A gente já tá querendo saber de 2021. E a gente amanhã começa dezembro, né, pessoal? Bom, olá, minha sogra que entrou. Olá, Luísa. Werneck Paiva, que coisa boa. Vai chamando todo mundo, dá tempo, pega esse aviãozinho e chama as pessoas que gostam de gente, de histórias de gente, gente como a gente. Chama pra cá, traz pra essa tribo. Vem, vem que esse aqui é um espaço de pluralidade, espaço de ideias, de diversidade. A gente gosta disso, de ouvir todo mundo, de ouvir histórias. Porque o Conteiro é exatamente isso. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. E nada tão gostoso quanto a gente poder compartilhar histórias. E é isso, é para isso que a gente está aqui, porque nada é melhor do que as relações construídas. E se você gosta de conexão humana, de muita conexão humana, troca de ideias e ouvir histórias, junte-se à tribo Conteiro. Essa tribo de coração bonito que gosta de viver a vida, gosta do protagonismo de viver a vida, de transformar, de mudar de ideia, porque só não muda quem está morto. Então é isso, gente. Esse é o espaço. Espaço de troca, espaço de escuta verdadeira, espaço de gente como a gente, de histórias autênticas, histórias verdadeiras. E eu nem vou falar mais porque eu já acabei de ver que a nossa convidada de hoje acabou de entrar. E hoje o Conteiro é dela. Vamos começar, gente? Então vamos começar. Olá, Estela de Lyon! Ô, delícia! Que vai contar a história também. Muito bom. Vamos lá, gente? Todo mundo pronto? Eu tô. E você aí? Já chamou todo mundo que você queria aqui? Entra, vem. Meu nome é Kátia Werneck. Eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Hoje é dia 30 de novembro. 16 horas no Brasil, 19 horas aqui no Reino Unido, 20 horas na França, onde está a nossa convidada. E hoje a conversa é com ela, Lívia Frossard, jornalista, cantora, mãe, futura guia conferencista na França. É, gente, mas quem conta a história dela pra gente é ela, porque essa história é uma delícia de ouvir. Ela conta e falaram que canta. Então ela conta, canta e nos encanta. Vem, Lívia, que eu tô te pegando aí. Pessoal, receba a Lívia com aquele sorriso largo e a alma quentinha de quem quer dar um abraço apertado. Vamos lá? Tô te pegando. Olá, Lívia! Ei, que bom, que Oi, coisa alegria, boa! gente, estou encabulada aqui. Alegria a gente conversar assim, a gente começar a semana com você é Porto Alegre, cara. Que presença boa para abrir a semana do Conteiro. Estou Ah, muito que feliz, bom. Eu é que estou estou, muito fico muito feliz. feliz. A gente já queria. Então, eu estou achando que você está muito Marília Gabriela, assim, né? Eu sou Você Marília conversando com Gabriela. as pessoas. Você conversando toda noite só com umas pessoas muito bacanas, assim, e muitos amigos. Estou amando você, assim. Não, é muito Conteiro tá legal, né? lindo. Porque a gente fala com uma pessoa daqui, outra de outro lugar, e quando acaba, fala assim: eu conhecia de não sei onde, um está na Itália, outro está em Portugal, e todo mundo se conhece e se encontra aqui. Eu estou achando isso lindo, uma delícia, essa mesa de encontros. Olha, diz que assim, mineiro, a minha família é mineira, né? E mineiro é tudo parente, mas carioca é tudo amigo, é um amigo do outro. Mineiro a gente acha assim, ah, você é prima, era parente, mas carioca é amigo.
É muito bom isso, né, Lívia? É muito bom, é uma delícia. Então, Lívia, muitas novidades de tantas andanças suas pela vida, pelo mundo, né? De Pois tantas experimentações. Que alegria, né? Porque isso é uma oportunidade enorme a gente poder experimentar a vida e ver coisas diferentes. Onde toda a sua história começa, Lívia? Conta pra gente lá de trás dessa Lívia aí. Quem é Lívia? Então, a Lívia, eu acho que, né, você falou tudo, eu passei por muitos lugares porque eu já nasci meio quase me mudando. Então, acho que isso já determinou a linha de vida que eu ia seguir, né? Eu nasci no Rio, mas com um ano e pouquinho, meus pais foram morar nos Estados Unidos e me levaram, né, a tiracolo. Foram para lá para estudar, comigo pequena, então eu já me acostumei a me mudar, a fazer mala e encaixotar desde bebê, né? Tá no E nisso sangue, a né? gente Tá no seu DNA. não tem jeito. E nisso a gente, né, se mudou para lá, voltamos para o Brasil, voltamos para os Estados Unidos, quer dizer, ficou esse vai e vem na infância, né? Até que eles acabaram ficando no Rio. E foi lá onde eu passei minha adolescência. Eu sou das primeiras famílias a ir morar no fim da Barra, né? Onde eu sou da época que a Barra era mato. A Barra, a gente falava assim, lá na Barra da Tijuca, muito longe. Pois é, aí era eu onde eu morava, lá no longe. Peraí, André, você acende de novo, porque a Eusirene está falando que eu estou muito escura aqui, então eu vou dar uma clareada. Tá vendo? Eu tô ouvindo os Jogar uma luz feedbacks, aí, tá? joga uma luz aí. É, Então eu sou assim uma menina cria da Barra. Sou na época que nem tinha emergente, né? E, e, a- e aí é isso mesmo. Enfim, morei em Brasília um pouquinho de tempo, mas a vida foi mesmo no Rio. Você E estudou no Rio e começou a tua história toda aí no Rio. eu fiz faculdade no Rio. Comecei em Brasília, mas depois, enfim, acabei fazendo a faculdade inteira no Rio. E logo saí, eu tive um privilégio enorme de sair da faculdade, eu consegui um trabalho no Jornal do Brasil. Eu sou formada em jornalismo e o sonho de todo estudante de jornalismo na década de 80, 90 era trabalhar no Jornal do Brasil. E eu tive a primeira grande escola assim de vida, porque eu fui trabalhar no extinto Caderno Cidades, né? Na Ou editoria seja, onde Cidade, fervia, né? Editoria Cidade é uma efervescência, onde tudo acontece, né? onde tudo aconteceu. E foi num ano que tudo aconteceu, porque eu peguei Chacina da Candelária, Chacina de Vigário Geral, todas essas roubadas todas, eu estava ali, né? Uma recém-formada, vendo aquilo tudo acontecer. Então foi uma grandíssima escola, né, também, Agora, de como é que vida. entrou o jornalismo na tua vida, Lívia? Foi uma coisa assim que ao longo da sua infância e adolescência você amava escrever, alguma coisa assim? Ou foi aquela coisa de chegar desesperar no vestibular e falar: o que eu vou fazer? O que eu gosto? Como é que eu escolho isso? Porque o vestibular tem sempre muita história para contar. É uma Ainda decisão mais muito. comunicação, né? Comunicação vai aquele pessoal que não sabe ainda o que vai fazer, e aí faz comunicação. Eu fui fazer porque eu queria trabalhar com moda. Não existia faculdade de moda, então eu falei assim, bom, um jeito que eu posso trabalhar com moda é ser jornalista na área de moda. Não Aham. fiz nada a ver com isso, né? Acabou, não tive nada a ver com isso, não fui fazer nada com isso. Mas foi uma coisa muito, assim, natural, porque meu pai foi político muitos anos, então eu crescia acompanhando, né, ele em entrevistas, vi os jornalistas cercando, vi aquela confusão toda e achava aquilo muito bacana, né? Muito interessante. Achava que estar desse lado da história, ver a história acontecer, era uma coisa
muito interessante, assim, era uma vida muito interessante. Então eu fui atrás. Porque bem ou mal você já estava muito familiarizada, né, com Isso. cobertura, e É, entrando uma galera aí com o mesmo sobrenome teu, uma galera de peso aí. tô falando que mineiro é tudo parente, eu chamo os Esses parentes mineiros. tudo, ai. Camacho, obrigada, querido, também. Viva! Mas então Mas e aí você foi foi assim, foi fazer. muito natural enfim, aí eu fui seguir essa carreira. Só que eu fui parar numa área muito barra pesada, né, do jornal. E eu era aquela menina criada na Barra e fui cair assim, cidade, né, entrevistar buraco, né, como a gente fala, vai rua, isso, aquilo. Fiquei meio perdida naquilo, aquilo não caiu bem comigo. Foi uma época Não era muito difícil, exatamente aquilo que de Rio de né? Janeiro, né? Uma época difícil de Rio, é. Foi uma época muito difícil, e uma época que de desafio para o próprio jornal. Então, quando assim deu um ano e pouco, assim, a minha vida pessoal também já estava meio diferente, né? Eu tinha saído de casa, eu tinha me casado, também estava meio conturbado isso. E aí acabei saindo e pensar o que eu vou fazer. E tive uma oportunidade assim incrível que quem tem amigo tem tudo, né? Uma amiga Tem tudo. minha da faculdade me indicou para uma vaga na ESSO e eu fui trabalhar na ESSO na área de comunicação corporativa. E eu assim achei, pô, é isso que eu quero isso, quero estratégia, quero, sabe, assim, trabalhar com entender esse público interno, entender o público que a gente fala. Então isso para mim foi muito bacana. Foi uma mudança poxa, foi a ESSO, uma outra escola, né, que era uma empresa gigantesca, né? Na época que eu trabalhei E que lá, te dá muita condição de trabalhar, né? Assim, muitas ferramentas e muito desenvolvimento e nossa, tudo que eu a gente aprendi de fica até processo, animado. né? É, A minha comadre falava, essa é uma empresa de processos, não é uma empresa de petróleo. Então a gente aprende, né, aquele esquema de trabalho organizado. Aquilo para mim foi muito bom, eu precisava daquilo. Ei, Thelma, beijo para você, obrigada. Eu fico vendo aqui. Mas aí foi muito bacana, mas para crescer nessa profissão, eu precisava me especializar. Porque né, na área de comunicação corporativa, a linguagem é um pouco diferente do jornalismo do dia a dia, que a gente aprende na faculdade, né? Comunicação corporativa é uma coisa que na faculdade, na época, né, era assim, era uma coisa meio de posta de lado, né? Depois você vai aprender fazendo. E aí sim. eu já estava também num momento de, poxa, eu preciso sair do Rio, né, eu precisava fazer alguma coisa e precisava também, eu queria fazer terapia, não sabia o quê. E aí eu descobri uma coisa que foi assim, importantíssima na minha vida, que foi a cantoterapia. E foi aí que eu fui descobrir que dentro de mim tinha uma voz, que eu sabia cantar, que eu gostava. Eu já tinha Sério, estudado isso? violão, eu já tinha estudado violino, olha só. E, e aí eu resolvi que, assim, eu achava que amei descobrir isso, descobrir essa voz em mim, né? Então, e foi muito bom, né, em termos pessoalmente, né? Foi um cuidado comigo que eu nunca tinha tido, né? A gente pensa estudar, profissão, e aí fica meio faltando um pedacinho, né? Assim, e eu Engraçado que descobri. tanto tempo depois a gente vai descobrindo o que de fato foi importante para a gente, né? Que não é necessariamente na vida acadêmica, né? São encontros e conhecimentos e descobertas pessoais que mudam a nossa história em relação à felicidade da gente, né? Num senso mais amplo.
Exatamente, foi uma descoberta. E nisso eu comecei a estudar, enfim, a fazer como terapia e estudar música. E aí calhou de, nesse meio tempo, eu descobri que, acho que a minha mãe está aí, eu folheando uma revista, assim, na época tinha uma revista imprensa, que era, né, revista para os jornalistas, eu descobri que a universidade onde a minha mãe tinha feito o doutorado era uma das melhores universidades nos Estados Unidos na área de comunicação. Aí eu, pô, mãe, olha só que legal, logo a BU, que bacana. Ela, por que você não vai? Por que você não faz aí? Tenta aí, vai, se candidata. O máximo que pode acontecer não dá certo. Eu, pô, mas olha só o prazo de inscrição. Putz, tá agora em cima, eu não sei, assim, eu tenho que preparar o inglês, fazer essas provas, né? TOEFL, né? Tarará. Ela Óbvio. faz. E aí, plum, deu certo. Assim, sabe, rapidinho eu tive que fazer todas Você as... sabe que eu acredito muito nessas coisas que o caminho dá uma facilitada, sabe? Que acontece de forma suave. Eu acho que ali tá, isso já é um bom sinal na vida da gente, né? Que acontece sem dor, que parece que tá do nosso número, era só vestir e sair. Eu acredito É, demais nessas histórias. Assim, exatamente. deu certo. Aí, tinha uma prova, mas eu fiz a prova, passei. Tinha não sei o que, deu tempo. Tinha não sei o que, fui, né? Tá E certo. não foi calhando assim, é um lugar que meu pai tinha amigos que moravam, então eu podia morar na casa de um amigo do meu pai. E aí esse amigo foi para o Brasil, eu falei, onde que eu vou morar? E aí tem um primo que mora lá em Boston e que me acolheu. Então, assim, foi tudo acontecendo para que desse certo, né? Eu fazer, né? Fui fazer o mestrado lá e, enfim, fiquei muito feliz de estar lá. Foi uma época de muita música também para mim, porque Boston tem uma escola de música fantástica para onde vai todos os músicos bambambãs vão estudar em Berkeley, que é a faculdade que tem de música lá. Então a gente estava assim, sempre cercada de boa música, de amigos que tocavam a Regina que está ali vendo, que tocava super bem, fazia a gente fazer coisas de música, noitadas de música, e era uma coisa de outro Nossa, que mundo. fase boa, hein? É, que Muito fase boa. cheia de. Muito, né? A Graciane estava lá nessa época. Enfim, foi uma época muito boa. Mas, como tudo que é bom, né, é hora de voltar para o Brasil, né? Porque era época de Tudo tem um prazo de eleição, validade, tudo né? tem prazo, estava na época de voltar. Aliás, eu não combinei com você antes, mas a hora que você quiser soltar essa voz, o conteúdo é todo seu. E a gente vai ter um super Então, prazer de te ouvir. A gente tem muito prazer em te ouvir. Aliás, eu e o meu marido Ricardo ouvimos você ontem várias vezes. Rolou nessa casa o Spotify, assim, ó, direto. que fofos, que lindo. Pois é, essa é outra história. Então, vou fazer o seguinte, eu vou cantar uma música meio que... esse ano eu me reencontrei com essas amigas todas de Boston, né? E foi uma alegria imensa, porque há muito tempo que eu não as via e a gente passou a se, a se falar quase toda semana, assim, para a gente falar da pandemia, cada uma num país agora, né? E falar das coisas e conversar, contar. E, enfim, esse grupo ajudou a gente a passar por esses momentos. E eu vou, Oba! então, tocar uma musiquinha aqui para celebrar, porque no fim essa aqui é meio que o hino da pandemia, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lará, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão.
bom o som? A fé tá na Pô, manhã, tá ótimo. lamina de um punhal, oh, na luz da escuridão. Andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Oh, menina, andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Oh, lará, andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, oh, triste na solidão. Andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Oh, menina, andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Oh, lará, andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Certo, errado até, a fé tá onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Oh, menina, andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, oh, que a fé não costuma falhar. Yeah. Não costuma falhar, não, não costuma não, a fé não falha. Maravilhosa! Você, aliás, você não pode parar de cantar, porque assim, é verdade, é uma doação para quem te escuta, que é muito gostoso de escutar. É muito bom de escutar. Ô mãe, você entrou agora, perdeu a música que você ia amar ter ouvido. Mas fica aí, mãe. Minha mãe que acabou de entrar atrasado. Pois muito bom, Lívia, muito bom. Eu estou escorregando aqui, que eu estou numa cadeira com rodas, aí eu estou indo assim, daqui a pouco. Então, não, fica aqui juntinho, fica aqui juntinho. Mari, Andréia, beijos, que bom ver vocês todas aqui. É muito bom, né? A gente ficar muito assim, bom. Parece que a gente está ali numa mesinha em São Germán, com um monte de amigos tomando, né? Falta só um vinhozinho. Quase. Tá quase. Mas então, e aí essa época de Estados Unidos, boa pra caramba. Aí voltei pro Rio, e aí fui, né, ajudei meu pai na campanha, enfim. E fui trabalhar no... Marcelo Mendes entrou, eu vou parar de tocar violão, tá? Eu vou parar agora, porque... medo. Então, aí eu fui voltar para o Rio e fui trabalhar na Fundação Roberto Marinho, que era um lugar assim que apareceu uma oportunidade também linda. Eu fui trabalhar com o Telecurso 2000, terceiro setor, era uma coisa assim que me fisgou. Foi um momento na minha vida maravilhosa, porque eu estava morando fora, queria morar sozinha de novo, e aí descobri que mais uma amiga queria morar sozinha também. E aí a gente descobriu que outra amiga também queria morar sozinha. Então, nós 4 alugamos um apartamento juntos. E aí tinha no Flamengo, assim, no Rede Chaussée, né? Como é que a gente fala isso? Rede Chaussée, no térreo. No térreo. E as 4 amigas, tinha uma luz na frente, assim, que era a luz da garagem, que era vermelha. Então, a gente era conhecida assim, a Casa da Luz Vermelha. A luz vermelha. E as amigas moravam juntas. Meu irmão uma vez foi e falou assim, sua casa é igual Friends, né? É um entra e sai, assim. E eu falei, pois é, aqui as pessoas passam na rua, se vê que alguém está em casa, toca a campainha e entra. Todo dia era assim era uma festa. Foi uma época maravilhosa. E
E nesse meio tempo, nessa época tão maravilhosa, ficou coroada porque eu reencontrei, né, o André, que eu já conhecia né, amigos de amigos e tal, e a gente se reencontrou. E um ano depois eu tive que largar a casa da Luz Vermelha para ir morar com ele. Para uma luz maior. Mudei, né? Achei uma outra luz e fui. Quer dizer, mais Isso uma foi em que mudança, né? ano? Isso foi A gente foi morar junto em 2000 e a gente se casou em 2001. Muito Ó, bom. pois é, ano que vem, 20 anos. É a mesma história minha e do meu marido aqui, se repetindo. A gente. Bom, a história é sua. Que Nada, eu sou delícia! jornalista, eu vou virar o jogo já já e vou começar a escrever. Faz isso não, hein, que eu tô super comportada. Mas aí foi Mais isso, uma aí a gente, mudança. né, foi mais uma mudança, aí eu fui morar junto. E aí a gente passou um tempo, o André começou também a ficar meio fisgado com essa história de estudar, ele queria dar uma mudança na carreira dele, e aí ele, uma pessoa, um chefe dele, botou a pulga atrás da orelha e falou: por que você não vai fazer um MBA nos Estados Unidos? Aí ele chegou em casa contando essa história: pô, um MBA nos Estados Unidos e tal. Aí, opa, vambora. Vamos mudar de novo. Vambora! E aí fomos para Califórnia, né? Ele foi estudar em Berkeley e eu fui fazer um curso de design lá, mudando, né? Me reinventando de novo, fui estudar design, porque eu achava que era uma coisa que complementava, né, a comunicação. E aí, enfim, chegando lá, a gente passou um tempo, a gente resolveu engravidar e a Elisa nasceu lá. E, né, a gente queria voltar para o Brasil, porque eu achava que eu tinha que criar minhas filhas perto de avô e de avó e tal. Aí a gente foi para São Paulo, que não é tão perto assim, mas enfim, aí a gente No voltou para o Brasil. Brasil. Ficamos em São Paulo um pouco. Aí apareceu uma oportunidade no trabalho. Aí nessa época em Berkeley, eu fui ouvinte também lá na escola do André. Eu fiz as aulas de responsabilidade social, porque eu vinha do terceiro setor, né? E Sim, com aí telecurso, né? exatamente. E aí, quando eu fiz essa aula lá, sabe aquela história assim, o professor que mudou tua vida? Eu tive uma professora lá e eu já falei isso para ela assim várias vezes, assim, a sua aula mudou a minha vida, porque eu voltei para São Paulo, eu fiz um curso no Instituto Etos e um dos palestrantes do curso tinha uma agência de comunicação que trabalhava com sustentabilidade. Aí a maluca aqui, acabou a palestra, eu fui lá direto nele e falei assim: olha só, eu acabei de voltar de um curso na Califórnia, eu sei escrever porque eu sou jornalista e eu entendo de sustentabilidade, eu quero trabalhar com você, porque eu quero fazer isso que você faz. Aí ele falou: pô, que legal, então, né? Então vem cá conhecer o que a gente faz, né? Eu não sabia o direito, eu nunca tinha visto. E aí fui trabalhar numa agência de comunicação e sustentabilidade e foi Que assim, maneiro! foi assim aquela junção do que né, eu sei fazer com o que eu quero fazer e em São Paulo. E continuando sempre nesse percurso no Rio, em Berkeley, estudar música, sempre estudando isso, né? Estudando e complementando a música. Muito legal, Mas muito legal. aí então apareceu a oportunidade de vir para a França nesse trabalho do André Pô, e a gente veio em 2008, passamos um ano aqui com as crianças pequenininhas, mas lá em Paris, né? Aí ficamos um ano aqui e, e aí voltamos de novo para o Brasil. E o André trabalhava muito nessa época, foi uma época assim que ele trabalhava numa consultoria. E aí era uma coisa de louco, assim. Aconteceram uns eventos também que marcaram muito a nossa vida, né? Eu perdi a minha melhor amiga
enfim, foi tudo um turbilhão, assim, a mudança de volta para o Brasil. E nesse meio tempo a gente pensou assim, não, cara, esse negócio de ficar aqui em São Paulo não tá dando certo. Pô, o marido viaja o tempo todo, fico aqui sozinha, as crianças e tal. Aí o André falou, putz, então vamos começar a pensar assim, vamos começar a pensar numa coisa menor. Aí apareceu uma oportunidade, a gente foi para Joinville, os dois trabalharem na mesma empresa, e foi uma cidade pequena, onde a gente almoçava em casa, onde a gente levava... Com a qualidade de vida... Uma coisa assim, impensável, jamais no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, foi assim uma coisa assim, especial na nossa vida, da gente poder ter as crianças pequenas nessa situação. Não, fantástico. Com uma qualidade de vida dessa, tá próximo de casa, tá... E foi maravilhoso, foi assim, uma delícia, um estado. E a Mari nós tínhamos a nossa familhinha joinvilense lá, com a Mari e a Maria Fernanda, vizinhas, amigas, queridas, pelo mundo afora, né, Mari? Aliás, isso quando você diz assim que você já se mudou muito, de fato você já se mudou muito, né? Porque você se mudou fisicamente, se mudou internamente, né? De cada lugar uma reconstrução, uma oportunidade de agregar outra coisa à sua identidade e aberta ao universo do que mais, do que eu posso experimentar mais, né? E o que você está experimentando? Então, quando eu vim aqui para a França, minha mãe falou assim, porque ele chegou na China, aí eu tenho que voltar e contar a história da China. Vamos para a China. China. A Maria Fernanda, que está aí, foi primeiro. Ela foi lá, foi transferida para a China, o marido dela, e pouco depois fui eu, o André foi transferido, e nós fomos para lá. Porque a empresa em Joinville tinha uma fábrica, tem, né, uma fábrica na China, e nós então fomos para lá. Então a minha vizinha em Joinville era minha vizinha na China também. Então... Inacreditável isso. Pois é. E a filha dela era a melhor amiga das minhas filhas. Então, assim, então estava tudo certo, melhor... né? Foi plug and play. Um plug and play total. Exatamente. Aí fomos para lá, eu fui, né, eu continuei trabalhando na empresa, mas a adaptação das crianças estava muito complicada e tal, eu acabei saindo. E aí fiquei assim um tempo estudando, vendo o que eu faço, curtindo, né, também, cuidando das meninas. Aí apareceu uma oportunidade de dar aula de culinária. Aí, com isso... Enfim, então aula de culinária para chinesas, para fazer... Para chinesas? Para chinesas, para elas fazerem as comidas ocidentais. E nesse meio tempo também, a gente, né, foi Copa do Mundo, enfim, aí a gente voltou para o Brasil para alguma coisa assim, Copa do Mundo, acho que foi, né, André? Copa do Mundo, que a gente foi e encontramos com o irmão do André, que é músico, né, o Mushebab. E a gente conversando, falava, poxa, amor, eu tinha uma vontade, assim, fazer uma coisa, tipo, ir num estúdio, fazer uma gravação, só para ver como é que é. E aí, ele falou, pô, Olivia, é Copa do Mundo, o estúdio está meio vazio, vamos lá gravar umas coisas, então vamos. Aí, menina, gravei uma música, gravei outra, mostrei para uns amigos, um amigo músico aqui, um amigo músico ali, todo mundo assim, Lívia, tá muito bom, a produção tá excelente. Eu falei, pois é, porque o Mu chama os amigos, mas os amigos dele é assim, tudo Grammy latino na estante. Os amigos são muito feras, e eu aqui, né? Que vergonha. Mas aí a gente resolveu ir gravando e gravando. Aí chegando na China, tinham outros amigos músicos, você conhece um aqui, conhece um ali, e começou a rolar de, olha, vamos fazer um show, vamos nos apresentar, vamos tocar aqui, E aí começou. Inacreditável! Lívia, você fez show na China, deu aula de gastronomia na China. Fala sério isso.
Pois é a reinvenção, né? O que eu sei fazer que eu posso fazer aqui, né? E aí, comecei, pô, cantei na noite, cantava num restaurante, assim, sabe, como é que era o nome daquele filme? Baker Brothers, que a Michelle Pfeiffer cantava toda assim, era eu cantava toda Envelopadésima! assim, roupão, assim, cantava toda, né, um vestidão e cantava com o piano de caudas aqui do lado de um chinês. Era assim, mas a gente vai se reinventando, né? Não, e isso, assim, só acontece com você porque você vai lá e faz, né? Porque você não se fecha à oportunidade, você não se fecha. Você fala assim, Não. rolou, pintou, não sei o quê, eu vou. Vai, Porque, assim, é muito vamos depois. difícil. É muito difícil, né? A China tem uma cultura completamente diferente de tudo que você já tinha vivido antes. Não, a cultura, o Totalmente. idioma, enfim. Totalmente. São, assim, cada história, né? A Maria que está aí passou por essas confusões comigo lá e a gente ficava, cada dia, a gente rolava de rir com as coisas que aconteciam. Vou contar umas historinhas. Ai, adoro. Aí, o André ainda viajava muito nos primeiros anos. Acho que no primeiro ano, assim, que eu estava em casa com as meninas sozinha, aí acordei com o barulho do alarme de incêndio. Aí falei, meu Deus, a casa está pegando fogo. Mas comecei, tô sentindo cheiro de nada. Não tem nada pegando fogo. Aí olhei aqui, olhei aí, não sabia se eu saía correndo com as crianças. Eu olhei, não tem fogo, não tem fumaça, não tem nada. Esse negócio está pitando. Aí eu liguei para a portaria do condomínio e falei assim, olha, tem que vir alguém aqui em casa, porque esse troço está pitando aqui, eu não sei se tem algum Mas como é que incêndio. rolou essa comunicação? Aí em inglês, mas é aquele inglês assim, você não pode falar inglês, você tem que falar inglês do Tarzan, né? Assim, olha, fire alarm, my house, pi, 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 no stop. É assim que você tem que falar, porque aí consegue entender. Aí veio um carinha, ia dar um tempo, aparece um carinha lá em casa, ele olha, realmente não tem incêndio, olha para um lado, olha para o outro, e eu apontava, né? Olha aqui e tal. Aí ele daqui a pouco olhou, puf, arrancou o negócio, deu para mim na minha mão, finish. Aí eu Acabou! falei, finish. Resolveu o problema! O negócio era resolver o barulho, não era? Então, madame, tá resolvido. Muito bom, muito prático ele foi muito prático. Tá errado? Não tá, gente, tá? Mas aí foram 5 anos na China, 5 anos com esse aprendizado, né? E com viagens que a gente nunca poderia ter feito se a gente não tivesse ido para aquele canto do mundo, né? E entrando pelos grotões da China, indo aproveitando, né? Tudo que tinha ali. Deve ter ido E para cada aí, lugar lindíssimo, né, Lícia? olha, é inacreditável. É um negócio assim que quem tiver a oportunidade, puder conhecer esse lado do mundo, é um negócio incrível. É uma natureza, é uma arquitetura, é tudo diferente de tudo, né? Tudo diferente. Então, mas depois de 5 anos a gente já queria outra história, né? Já estava meio que formigando. A gente vir procurar outro lugar, porque a China não é um lugar onde assim a gente nunca vai ser chinês, né? Então, onde que a gente tem que, né, terminar de educar essas crianças num país que possa ser nosso. E aí a gente começou a ver oportunidades no Brasil e aqui, porque meu sogro é francês, então o André tinha muita vontade de vir de novo para a França. E aí apareceu essa oportunidade. Eu me lembro, assim, quando a gente veio, você estava falando nesse, o que eu vou fazer agora, a minha mãe virou e falou assim, bom, o que você vai fazer agora? Eu estou doida para descobrir o que você vai fazer, o que você vai O que inventar. você vai aprontar, né? E eu passei um tempo pensando, assim, eu tentei voltar a trabalhar com comunicação, mas, né, a gente, na área de comunicação, você tem que ter a língua praticamente materna, né? Você tem que saber lidar com a língua. Por mais que eu fale que inglês seja a minha língua materna e português, francês não é. Então, comecei. E mais do que isso, são as referências também, né?
do Exatamente, é país. cultural. É cultural, porque para você, a pessoa que se comunica lança mão de referências o tempo todo, para agradar, para entender, para discutir. E quando a gente não tem essa referência, parece que a gente está completamente de mãos atadas na comunicação mais Totalmente. ágil, né? Exatamente. Aí e assim, vou fazer música de novo, poxa, vamos começar a pensar e ver, mas aqui, pô, tem tanta cantora brasileira aqui que faz esse estilo, que faz isso e aquilo, e poxa, agora eu tenho que pensar na escola das meninas, então vamos morar perto da escola. Aí eu olhei e falei assim, bom, quem sabe eu não faço um negócio assim que tem a ver com o que eu gosto. Aí comecei a fazer um monte de passeios, um monte de cursos, assim, cursos de história. E, e aí falei, bom, acho que eu vou estudar isso. O que eu posso fazer que tem a ver com história, com gostar de ir para museu, com, né, e tal. E comecei a procurar, ver daqui e dali, conversei com amigos e resolvi me candidatar nesse curso. Comecei a me preparar com a Zildinha, que é sua amiga também. Linda! Ela me ajudou a me preparar, fizemos uns cursos juntas e ela foi me dando um caminho assim. E acabei passando, né, para fazer esse curso. Você sabe, é bem diferente, você tem muitas amigas guias, é bem diferente do que nos outros países, né? Aqui é uma profissão muito regulamentada, que tem muitas regras, você tem que ter, é como fazer uma pós-graduação. E em francês. Aí eu tô aqui. Mas, de fato, une muita coisa que você sempre gostou, né? Esse contato humano, essa coisa de andar pelos lugares e descobrir tudo mais, história, cultura, arquitetura, fotografia, enfim. Exatamente. E contar a história, Parece né? ser No fundo, desenhar, todo contar a jornalista, história, todo conta comunicador, todo história. cantor está contando história. Então, isso foi o que, assim, na hora que eu comecei, eu fiz esses, né? Eu fiz um trabalho de propósito, e tudo ia parecer muito história, história, história para mim, né? Contar história. Eu dou aula disso, né? Na faculdade aqui, eu dou aula de storytelling. E então é uma coisa que, assim, quando saquei de juntar essas coisas, fiquei assim, pum, explodiu a minha cabeça e eu fui, me enfiei nisso. E vamos ver, né, o que vai dar. E assim, várias vezes, né? Você, sei lá, você foi ao Maré e registrou seu passeio, tirou foto e tal. E é tão legal perceber pelo teu olhar. Aliás, eu acho isso é uma grande motivação minha quando eu estou nas redes sociais. Porque por mais que tenha muito de Paris, ou muito de Londres, ou de qualquer coisa, o olhar que cada um dá é muito legal, né? O que vai diferenciando e o que vai nos aproximando também, né? As afinidades, as identidades. Olha a Zildinha que acabou de entrar aí. Acabei de falar de Tua você, lindona! Zildinha. Pois é, agora vamos ver, né, o que isso vai dar, vamos, né, vai ser esse... É engraçado que aqui na França, a cada ano, você tem que dar um nome para o seu ano, né? Nos Estados Unidos é a data da sua formação, então você é sei lá, da turma 2005, da turma 2020. Aqui na França você tem um nome. E aí a nossa turma escolheu Renaissance como nome, Excelente, porque a gente excelente. espera que em 2022, quando a gente esteja se formando, que já tenha uma renascença do turismo e das viagens e de tudo isso, né? Eu acho que eu concordo, Mari, vai dar muito certo, viu? Vai juntar muitas coisas. E essa tua capacidade de conhecer, aí não é nenhuma capacidade, mas essa oportunidade que você teve de ter morado em tantos lugares, te dá misturado com a tua personalidade, te dá um diferencial muito grande para fazer turismo, que é entender um pouco de cada cultura e o que a pessoa, no fundo, quer, né? Entender um pouco mais. Isso é um super diferencial. Eu sei o que aflige quem está viajando com mãe, com filho, né? Eu sei o que aflige, o que a pessoa quer mais, o que ela quer menos. A gente teve a oportunidade de ir na África do Sul. E lá a gente fez um passeio por Soweto,
que é o bairro que era o antigo bairro dos negros, né? Onde os negros eram proibidos de sair. E a gente fez um passeio por esse bairro com um rapaz, um cara, né, já provavelmente da minha idade, que tinha morado lá, que tinha passado a infância lá, em Soweto, na época do apartheid. Ele foi assim o passeio mais incrível que eu já vi na vida, assim, porque ele levou a gente para a favela, ele levou na casa do Nelson Mandela, e ele levou assim, eu morava nessa rua, e era isso que tinha que acontecer. Então ele contava, mas contava de um jeito que até as minhas filhas ficavam assim, sabe, ninguém piscava dentro né, da van, ele falando, e ele saía com a gente, mostrava, e ninguém piscava, assim, era o tempo todo enfeitiçados com êxtase, aquela né? história, né? Com aquela história, a gente não queria mais, a gente no dia seguinte falando, mas vamos chamar ele de novo. Mas ele só faz isso, não tem problema, vamos de novo, vamos fazer o que a gente quer ouvir as histórias dele. E isso para mim é muito importante, essa história que eu vou contar para as pessoas, né? Aliás, como contar história é algo fascinante, né? Contar histórias, sentar e ouvir uma boa história, gente. A gente não precisa mais nada. Como é bom aprender com as pessoas, como é bom sentar aqui, ouvir a história de cada um e mudar o nosso pensamento, pensar numa outra coisa. É bom demais. E isso você vai fazer de montão, vai continuar fazendo de montão, né? Espero que sim. Vai, já deu certo. E esse Mas violão aí, que eu não tô então, mais vendo? Cadê esse violão? Eu vou então tocar uma música que fala um pouco disso, que fala do que vem aí, que é o que a gente quer, que é botar o bloco na rua, que é o que a gente quer nessa minha nova fase. Eu tô doida para acabar o curso e começar a fazer. E tô doida também para ir para o Rio para ver meus blocos na rua. Então vamos... Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada, e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira, que Durango Kid quase me pegou. Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar meu bloco na rua, xingar, pra dar e vender. Eu por mim queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos disso. É disso que eu preciso, ou não é nada disso. Eu quero todo mundo nesse carnaval. Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar meu bloco na rua, xingar, pra dar e vender. Uau! É isso que a gente quer, né, gente? É isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Sem dúvida. Mas a gente não vai te deixar assim. A gente quer bis, né? A gente vai querer bis, né, gente? Marcelo, você está vendo eu tocar violão. Olha só, o Marcelo, ele é um dos caras que um dos músicos com quem eu já toquei, que estudou nessa escola de Boston, né, a Berkeley, e ele toca um violão incrível. Então, quando você me chamar para eu ir fazer show em Londres, a gente convoca o Marcelo para ele pegar a ponte Lisboa-Londres, porque ele vai me acompanhar lá. Então, a gente vai botar esse bloco na rua.
Eu vou tocar uma, eu tô vendo muitas meninas aí que fizeram parte dessa história toda. Então vou tocar essa aqui para elas. Aprendi essa semana, então vamos ver. Sister, you've been on my mind, sister. We're two of a kind, so sister. I'm keeping my eyes on you. Peraí, gente, deixa eu subir aqui. Marcelo, finge que você não viu, hein? Tá muito Marcelo, alto. você não faz pressão nessa menina, hein? Sister, agora sim. You've been on my mind, sister. We're two of a kind, so sister. I'm keeping my eyes on you. Bet you think I know nothing but singing the blues, oh sister. Have I got news for you? I'm something. I hope you think you're something too. Scuffing, I've been up that lonesome road, and I see a lot of suns going down. Oh, but trust me, no low life's gonna turn me around. So let me tell you something, sister. Remember my name, no twister. Gonna get along with my sister. Sure, got a whole lot of time. Ah, so shake your shimmy, shimmy, sister. 'Cause honey, the shook ain't feeling fine. Gente, Grande é muita Lívia. responsa tocar aqui para essa tribo. Só tem fera. Só tem Essa tribo é uma delícia, é um aproxego. Eu fiquei te imaginando, você tocando, eu fiquei te imaginando lá na noite, na China. Visualizei a cena. Agora a gente tem que te visualizar aqui em Londres. A gente tem que mover essa cidade. Mover essa cidade. Ah, eu vou te contar. Era uma festa. A gente fazia de tudo. Nossa, cantei com o pessoal que tinha um conjunto que só tocava música dos Beatles. Aí alguém pediu, mas a gente quer Hey Jude, Hey Jude. Aí o cara falou, mas eu não sei Hey Jude. Eu sei. Então vamos aqui, toca, você pode cantar? Eu falei, ué, posso, não tem problema. Que farra, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Eu falo assim, eu era a melhor cantora brasileira em Beijing, gente. Vocês não têm noção? Não precisa dizer que eu era a única, mas tudo bem. E tocou muita música brasileira. E tocava muita música brasileira. Eles curtem muita música brasileira? Eles gostam muito, gostam muito. Assim, uma vez a gente estava tocando num bar e um garoto falou assim, puxa, toca aquela das Poderosas. Aí eu falei, gente, eu não sei, eu só sei esse pedaço da Poderosa, eu não sei o que mais tem. Então, assim, eles conhecem esses hits, assim, eles conhecem todos. E quando você faz uma bossa, uma coisa assim, eles ficam muito encantados. Eles têm uma curiosidade muito grande, assim. Eu toquei num restaurante que no andar de cima era uma escola de capoeira. E você achava assim, deve ser os brasileiros aqui que fazem aula de capoeira. Nem o professor era brasileiro, assim. Era um cara que vinha todo ano para a Bahia, então eles têm uma curiosidade muito grande. Porque assim, a música brasileira aí na França, né? Ela tem uma entrada muito expressiva, né? O francês de fato gosta, sobretudo a bossa nova, né? O francês gosta da bossa nova, ama a bossa nova.
E aí eu imagino se isso também acontecia lá na China. Eles curtem a beça. Aqui foi engraçado, agora no verão a gente viajou e eu fiz, um amigo chamou a gente para tocar num festival pequeno, assim, no interior da Borgonha. E a gente fez um show só de músicas que os franceses acham que são francesas, mas que são brasileiras. Foi assim, o pessoal ficava de queixo caído, mas essa música é brasileira? Eu ficava, então, aí cantava ela em português. Não, não é possível. Então, Que bacana! eles curtem muito, né, aqui. Eles curtem muito e conhecem mesmo sem saber que é brasileira, né? Exato, eles adoram. Muito bom, Lívia, muito bom. Gente, essa conversa foi muito boa, abriu a nossa semana assim com chave de ouro, cara. Muito legal. E eu tenho certeza que você está aí no caminho certo, fazendo o curso certo. E sei lá o que vai acontecer nesse mundo, né? O que vai acontecer, mas andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. A gente, não falha, né, a fé não costuma falhar e de qualquer forma estudar alguma coisa que nos dá prazer nunca é perder tempo, né? É sempre bom demais. Pessoal que entrou agora, pessoal que acabou de entrar, a nossa conversa está chegando ao fim. Ela fica gravada aqui no IGTV, aquela linha do meio, no Conteiro Histórias. Quem gosta de histórias de gente, assim, de gente como a gente, é só se juntar. Aqui tem sempre uma história sendo compartilhada, pessoas incríveis passando por aqui, contando suas trajetórias de vida, de tudo quanto é lugar do mundo, de tudo que é, com todas as histórias. E é bom demais a gente poder trocar, compartilhar, ter esse lugar com tanta pluralidade, com tanto tão bom encontro, né, Lívia? Isso aí, foi uma delícia. Obrigada por me ter aqui nesse cantinho tão Amei, gostoso. amei. Adorei ter você nessa tribo, gente. Muito bom, pessoal. Entrou aí a Adressa. Andar com Fé também é a música de um projeto chamado Quimionautas, do nosso projeto, que também, assim como o Cantareiros, também é feito nos hospitais e sempre começa com essa música. E por isso, na hora que você começou, eu já fiquei toda arrepiada aqui. Que fofes! Muito bom, muito bom. Obrigada, Lívia. Um super beijo. Pessoal que acompanhou a nossa conversa, super obrigada pela presença. Mari, tem uma galera aqui. Beijo grande, Lívia. Beijo, meninas. Essa minha família espalhada pelo mundo aí, a família que a gente nasce, a família que a gente cria, né? Muito bom. Exatamente, é bom demais. É muito bom, né, isso. Beijo, gente. Um super beijo. Obrigada, Lívia. Obrigada a você. Super beijo.